Você já imaginou como um simples encontro pode mudar tudo? O que acontece quando uma estrela internacional no auge da fama é confrontada com algo que dinheiro nenhum pode comprar? E se, por trás de um pedido inocente, estiver escondido num segredo capaz de transformar até os corações mais calejados? Naquela tarde abafada de sábado, Anitta estava em São Paulo. Depois de dias de compromissos e ensaios exaustivos, ela fazia algo raro. Fui sozinha ao mercado, antes de seguir para a gravação no SBT. Nada de seguranças, nada de flashes, apenas ela, um boné discreto, óculos escuros e fones de ouvido tocando um remix inédito que ela mesma havia produzido. Mal sabia ela que aquele seria o início de um momento que ultrapassaria os limites da fama, do sucesso e do entretenimento. Ao sair do mercado com 2 sacolas, Anitta quase tropeçou num menino sentado na calçada. Tinha uns 10, talvez 12 anos. Sujo, com olhos grandes e atentos. Ele olhou direto para ela, como se a conhecesse. Mas não pediu selfie, nem gritou seu nome. Ele apenas disse: "Moça, você pode me fazer um favor?" Anitta parou. Estava atrasada, mas algo naquela voz fez com que seus pés travassem. Ela tirou os fones e respondeu, meio rindo: "Que tipo de favor?" "Me escuta, só por 1 minuto. Depois você pode ir embora." Ela olhou ao redor. A rua estava estranhamente silenciosa. 1 minuto não faria mal, pensou. Um menino se levantou, segurando nas mãos algo embrulhado num pano velho. Ele estendeu para ela e disse: "Isso aqui é para você entregar. Mas não é para agora. É para quando estiver no palco, com o microfone ligado. E só lá. Pode prometer?" Anitta ficou confusa. O que seria aquilo? Uma carta? Um presente estranho de fã? Mas antes que pudesse perguntar, ele insistiu: "Promete." Com um misto de curiosidade e leve receio, ela assentiu: "Prometo." O menino sorriu e, sem dizer mais nada, saiu correndo pela rua estreita e sumiu entre os carros. Anitta ficou parada por alguns segundos olhando para o pacote em sua mão. Ela quase jogou fora, mas algo dentro dela mandou guardar. Horas depois, ela já estava nos estúdios do SBT, pronta para mais uma entrevista no programa do Ratinho. Os bastidores fervilhavam de equipe, produtores e fãs. Ninguém imaginava que aquela gravação se transformaria num dos momentos mais marcantes da história da televisão brasileira. E tudo começou com um pedido inesperado. Mas o que havia naquele embrulho? E por que o menino fez tanta questão que fosse aberto só ali, no palco? O que Anitta descobriria ao abrir? As câmeras estavam posicionadas, a plateia lotada, e o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, abriu o programa com a sua energia de sempre. "Hoje o negócio tá bom demais, Brasil! Ela tá aqui, direto dos palcos internacionais pro palco do Ratinho, Anitta!" A multidão foi ao delírio. Gritos, palmas, celulares no ar. Anitta entrou radiante com aquele sorriso que mistura segurança e reverência. Mas por dentro, havia algo que não saía da cabeça: o menino. E aquele embrulho que agora estava escondido em sua bolsa de couro no camarim. Durante a entrevista, tudo parecia seguir o de sempre. Carreira, projetos novos, bastidores curiosos, vídeos de fãs. Mas quando o Ratinho, já quase no final da conversa, fez uma pergunta despretensiosa, tudo mudou. "Vem cá, Anitta, você já passou por cada coisa nessa vida, né? Mas hoje, aconteceu alguma coisa diferente com você?" Ela hesitou. Olhou para a plateia, depois para o chão. O estúdio inteiro ficou mais quieto do que o normal. Era como se o tempo tivesse desacelerado. "Aconteceu, Ratinho. Uma coisa que talvez eu devesse compartilhar agora." A produção se entreolhou. Ratinho fez um sinal de "pode falar." Ela pediu licença, se levantou e foi até o camarim. Voltou segundos depois com um pequeno embrulho nas mãos. "Isso aqui", disse ela com voz firme, "me foi entregue por um menino na rua. Ele disse que era para abrir só aqui, agora." O Ratinho arregalou os olhos. A plateia estava em silêncio absoluto. Com mãos levemente trêmulas, Anitta desfez o pano com cuidado. Lá dentro havia uma carta,
Escrito com letra infantil em papel amarelado, algo chamou a atenção de todos. Oi, Anita. Eu te encontrei porque alguém muito especial pediu. Essa carta é sobre alguém que você conheceu, mas talvez não lembre. Anita franziu o senho. O que é isso? Murmurou. Ela continuou a ler em voz alta, agora com um olhar vacilante, a respiração mais pesada. Ela sempre dizia que o mundo era duro com quem sonha, mas que você tinha conseguido. Que agora era hora de lembrar, de voltar, de cumprir a promessa. Essa última palavra ecoou como um trovão. Promessa? Que promessa era essa? Anita parecia confusa. Olhava para o papel como se ele escondesse algo que sua mente tentava lembrar, mas não conseguia. Até que no rodapé da carta, em letras miúdas, escritas com caneta azul já quase desbotada, havia um nome. Anita leu em voz baixa. Com amor, da tia Cida. Nesse instante, o seu rosto se transformou. Tia Cida? Ela levou a mão à boca. Seus olhos se arregalaram. A plateia estava completamente em silêncio. Até o ratinho, que normalmente preenchia qualquer espaço com palavras ou joadas, ficou quieto. Anita cambaleou um passo para trás. Murmurou. Não pode ser. Quem é a Anita? Perguntou o ratinho, quebrando o silêncio com cautela. A tia Cida era vizinha da minha avó, lá no subúrbio do Rio. Quando eu era pequena e a gente mal tinha o que comer, ela me dava pão com leite e sempre falava: "Você vai brilhar, menina, mas não esquece da gente." Anita engoliu seco. Eu jurei para ela uma vez, num aniversário, que se eu ficasse famosa, eu voltaria ali. Voltaria para ajudar as crianças daquela rua. Mas eu nunca voltei. A carta caiu do colo dela. O silêncio virou emoção na plateia. Uma senhora na primeira fileira levou a mão ao peito. Um produtor, atrás das câmeras, enxugava discretamente os olhos. Mas como essa carta chegou até ali? Quem era aquele menino? E por que agora o palco da TV havia se tornado palco de uma memória esquecida? E o que viria a seguir seria ainda mais surpreendente. O clima no estúdio estava diferente. Era como se todos os fololites, todas as câmeras, todas as atenções se tivessem voltado para algo muito maior do que a fama. O ratinho não escondia o impacto. Anita, por sua vez, estava visivelmente abalada. A carta da tia Cida havia escancarado uma porta que ela mesma pensava estar trancada há anos. Anita, disse o ratinho suavemente, você quer parar a gravação? Ela negou com a cabeça. Respirou fundo. Não, ratinho. Eu acho que eu preciso continuar. Preciso entender o que está acontecendo aqui. Nesse momento, um dos produtores entrou no palco apressado. Cochichou algo no ouvido do apresentador. Ratinho arregalou os olhos e logo virou para a plateia. Pessoal, vocês não vão acreditar, mas o menino que entregou o embrulho, tá aqui. A plateia ficou em choque. Um burburinho se espalhou. Anita se levantou da poltrona imediatamente. Como assim aqui? Ele tá no camarim, com uma senhora, que pediu para falar com você. Ela disse que você vai entender quando vir o rosto dela. Anita olhou para Ratinho, depois para a plateia, e então sussurrou, deixe ele entrar. Alguns segundos depois, as cortinas laterais se abriram. Um menino magro, de chinelo gasto, entrou tímido. Era o mesmo, os olhos grandes, vivos, atentos. Mas o que aconteceu em seguida fez o ar desaparecer do estúdio. Atrás dele entrou uma senhora idosa, com passos lentos, os cabelos brancos presos num coque simples, as mãos frágeis segurando uma bolsa de tecido. Quando ela olhou nos olhos de Anita, o tempo pareceu parar. Tia Cida? A velha senhora abriu um sorriso delicado. Seus olhos marejados diziam mais do que qualquer palavra. Anita levou as mãos ao rosto, desabou em lágrimas, correu até ela e a abraçou com força. A plateia levantou-se em aplausos espontâneos. Era impossível segurar a emoção. Alguns choravam, outros seguravam o peito. Até Ratinho, calado, engolia em seco. Tia Cida então disse, com a voz rouca, porém firme, eu esperei, minha filha, porque eu sabia que um dia você ia lembrar. Mas por que o menino estava com ela?
E como ela sabia exatamente onde Anita estaria? O que mais estava por trás dessa visita inesperada? As respostas viriam, e o segredo por trás desse reencontro estava prestes a ser revelado. O abraço entre Anita e tia Cida parecia atravessar o tempo. Era como se naquele gesto morassem todas as dores, faltas e lembranças que o sucesso não conseguiu apagar. A plateia se manteve de pé. Algumas pessoas murmuravam orações, outras simplesmente choravam. Ratinho, ainda visivelmente comovido, tentou retomar o controle do palco. Dona Cida, a senhora poderia nos contar o que está acontecendo? Ela assentiu, limpando os olhos com um lenço bordado. Sua voz saiu embargada, mas cheia de firmeza. Quando Anita era pequena, a mãe dela trabalhava o dia inteiro. Às vezes ela mesma não tinha o que comer, mas sempre passava aqui em casa, nem que fosse para ouvir um conselho, ganhar um prato de arroz com ovo. Anita sorria entre lágrimas, como se cada palavra reacendesse uma lembrança esquecida no coração. Um dia, disse tia Cida, ela me olhou nos olhos e disse: tia, se um dia eu for famosa, vou voltar aqui e ajudar todo mundo dessa rua. Vou mudar a vida das crianças que passam fome como eu já passei. Eu só respondi: promete? E ela disse sim. A plateia segurava o fôlego. Anita apertava as mãos, sentindo o peso daquelas palavras. Mas a vida, disse tia Cida, levou cada uma para um lado. E eu esperei anos, sempre com fé que Deus ia trazê-la de volta. E trouxe, do jeito mais inesperado. Foi então que a Ratinho perguntou, ainda tentando entender tudo: mas e o menino? Quem é ele? Tia Cida olhou para o garoto ao seu lado. Ele permanecia calado, olhando fixamente para Anita, como se aguardasse um sinal. Esse aqui, disse ela com carinho, se chama Lucas. Ele é neto do seu Antônio. Lembra dele, Anita? Aquele senhor que vendia geladinho na esquina da escola. Anita levou a mão à boca. O seu Antônio? Mas ele morreu há uns anos, não foi? Foi. Mas antes de morrer, ele me procurou. Disse que havia guardado um caderno com histórias das crianças da rua, inclusive com anotações sobre você. Eu? Sussurrou Anita, confusa. Tia Cida tirou um caderno da bolsa, capa azul, rasgada nas pontas. Entregou nas mãos de Anita. Ele escreveu: se um dia menina Anita voltar, entrega para ela. Ela vai saber o que fazer. A cantora folheou o caderno devagar. Lá estavam desenhos de crianças, frases de motivação e, no meio, uma folha plastificada com a foto dela ainda pequena, segurando um microfone feito de papel alumínio. Mas por que aquele menino entregou a carta justo naquele dia? O que exatamente havia naquele caderno, além de lembranças? E por que Anita sentia que ainda havia algo não revelado? Na próxima parte, o passado trará uma verdade que nem ela mesma estava preparada para encarar. Com o caderno em mãos, Anita parecia ter sido transportada de volta para os dias em que tudo era sonho. As folhas estavam envelhecidas, mas o cheiro, o toque, as memórias estavam vivos demais para ignorar. Ela sentou novamente na poltrona do palco. A plateia já não aplaudia, apenas observava. Agora o programa era uma confissão pública. Eu lembro desse caderno, disse ela quase em sussurro. Seu Antônio pedia para a gente escrever como a gente queria que fosse o nosso futuro. Era um caderno dos desejos, ele dizia, folheando mais uma vez. Ela parou numa página com a própria letra, escrita com caneta vermelha. Estava datada, 22 de novembro de 2001. Quando eu crescer, quero ser cantora famosa. Quero viajar o mundo, mas voltar aqui. Quero construir uma escola nessa rua. Uma escola onde as crianças possam cantar, dançar, comer e brincar. Eu prometo. Ela respirou fundo. O estúdio estava completamente em silêncio. Ratinho limpou uma lágrima disfarçadamente. Isso aqui, Anita, disse. Eu não lembrava. É como se minha própria promessa tivesse se apagado da memória. E agora, ela está aqui na minha frente. Foi nesse momento que o menino, Lucas, finalmente falou. Eu sou um dos que ainda está esperando essa escola, sabia? Eu cresci ouvindo a história da menina que prometeu voltar. Sempre pensei que fosse só uma lenda. Mas aí, a tia Cida me mostrou esse caderno.
e me disse: vai lá, entrega para ela. Ela precisa lembrar quem ela é. Anita desabou. Chorava como alguém que finalmente se enxerga com os olhos da verdade. Me desculpa, disse ela ajoelhada diante de Lucas. Eu esqueci, mas eu não vou esquecer de novo. Lucas se aproximou e, com um gesto simples e nobre, abraçou Anita. Um abraço que não pedia fama, autógrafo ou curtida. Só presença. A plateia começou a aplaudir, em pé. O público inteiro se rendeu ao peso daquele momento. Mas ainda havia algo, porque, nos bastidores, um telefonema inesperado estava prestes a mexer com tudo outra vez. Mas quem ligaria? E por quê? Na próxima parte, o inesperado volta a acontecer, e o Brasil inteiro será testemunha. Enquanto o estúdio ainda vibrava com aplausos, produtores corriam nos bastidores. Um deles se aproximou rapidamente de Ratinho, cochichou algo e entregou um fone de ouvido ao apresentador. Ratinho franziu o senho, olhou para Anita e então para a câmera. Gente, isso aqui é inédito. A gente acabou de receber uma ligação e a pessoa do outro lado pediu para falar com a Anita ao vivo. Ela disse que é alguém do passado dela e que precisa dizer alguma coisa. Agora! A plateia ficou em silêncio absoluto. Anita olhou assustada. Quem é? Ratinho colocou o fone no ouvido, ouviu por alguns segundos e então disse: ela tá na linha. Diz que é sua mãe. Anita levou a mão à boca. A minha mãe? Sussurrou. Ratinho fez sinal para a produção abrir o áudio no estúdio. A voz que ecoou rouca e comovida foi ouvida por todos. Alô, Larissa? Sou eu, a mãe que falhou contigo em tanta coisa, mas que nunca parou de orar por você. Anita desmoronou na cadeira. As lágrimas voltaram, agora mais quentes, mais verdadeiras. Mãe, é você mesmo? Sou eu, filha. Te ouvi o programa todo e eu precisava dizer que estou aqui, que me orgulho de quem você se tornou, mas principalmente que ainda vejo em você a menina do quintal, aquela que fazia microfone com colher de pau, aquela que prometeu mudar o mundo e está fazendo isso agora. A plateia estava completamente tomada. Muitas pessoas choravam abertamente. Até Ratinho tirou os óculos, limpando as lágrimas com um lenço. Eu nunca soube como te agradecer por tudo, mãe, disse Anita emocionada. E talvez por vergonha ou pela correria da vida, eu fui me afastando. Você não precisa agradecer. O meu maior presente é te ver voltando para a essência, voltando para aquilo que Deus plantou em você desde o começo. Nesse momento, a produção colocou a mãe de Anita ao vivo no telão. Era uma senhora simples, com os olhos vermelhos de emoção, falando direto de casa. A plateia aplaudiu de pé. Lucas segurava a mão de Anita como se fosse o elo entre o passado e o presente. Tia Cida sorria em silêncio, com os olhos fechados, como quem já sabia que esse dia chegaria. Ratinho, com a voz embargada, falou: Dona Miriam, a senhora quer dizer mais alguma coisa? Só uma, Ratinha, que minha filha saiba. O mundo pode ter conhecido Anita, mas eu sempre soube quem era a Larissa. A plateia vibrou. Anita levou a mão a peito e respondeu: e agora o Brasil também vai conhecer. Mas o que Anita fará com tudo isso? A promessa foi reacesa, mas será que se tornará realidade? Na próxima parte, o palco do Ratinho se transforma num anúncio histórico e o Brasil inteiro se prepara para testemunhar um gesto que vai muito além da fama. A ligação com a mãe de Anita tinha acabado de ser encerrada, mas o impacto ainda ecoava no estúdio. Pela primeira vez em muito tempo, a artista estava completamente vulnerável, sem personagem, sem filtro, sem palco, apenas Larissa. Ratinho se recompôs, pegou o microfone com firmeza e se virou para ela. Anita, ou melhor, Larissa, o Brasil inteiro te ouviu hoje e agora todo mundo quer saber o que você vai fazer com tudo isso. Ela respirou fundo. Seu olhar estava fixo no caderno do passado, ainda aberto sobre sua perna. Silêncio, expectativa, corações acelerados. Então, ela se levantou. Eu nunca pensei que um programa de auditório me faria lembrar da menina que eu enterrei lá atrás. Eu fiquei tão ocupada em provar que eu podia, que esqueci de quem eu era. Ela caminhou até o centro do palco. As câmeras a seguiram.
Lucas foi atrás, segurando sua mão com força. Mas hoje, essa promessa foi desenterrada e eu não vou fugir mais dela. O público reagiu com aplausos espontâneos, mas Anita ergueu a mão pedindo silêncio. Ela ainda tinha algo a dizer. Eu quero anunciar, aqui, agora, diante de todos, que vou construir aquela escola. E não é só uma ideia. O terreno já existe. É o da casa da minha avó. Eu vou transformar aquele chão em um centro de arte e educação gratuito, com dança, música, teatro, reforço escolar e comida de verdade. A plateia explodiu. Vai se chamar Projeto Coração de Alumínio, disse ela, segurando o microfone com as duas mãos, em homenagem ao microfone de papel alumínio que eu usava no quintal. Ratinho levou a mão ao peito. Que nome lindo! Meu Deus! Anita continuou, agora com a voz embargada. E o primeiro aluno vai ser o Lucas. O menino se emocionou, correu até ela e a abraçou forte. A plateia chorava. A produção inteira, das câmeras aos batidores, se levantou. Um daqueles momentos que a televisão não pode fabricar, só viver. Tia Cida se levantou da plateia. Aplausos se abriram quando ela caminhava devagar até o palco. Lá de cima, ela olhou para Anita com os olhos marejados. Larissa, você voltou. E agora, tudo pode começar de novo. Ratinho então tomou a palavra, visivelmente comovido. Eu apresento este programa há décadas. Já vi de tudo, mas hoje eu vi Deus entrar aqui. A plateia aplaudia de pé, como em um espetáculo final. Mas ainda faltava algo. Algo que ninguém esperava. Um convidado misterioso estava a caminho do estúdio. Alguém que acompanhou tudo e quis vir pessoalmente. Mas quem seria? E o que ele teria a dizer a Anita e ao Brasil? A emoção do estúdio ainda estava no auge. Anita, ou melhor, Larissa, acabara de anunciar a criação do projeto Coração de Alumínio. A plateia aplaudia, chorava, vibrava. Mas Ratinho, com um ponto eletrônico no ouvido, sinalizou a produção. Gente, vocês não vão acreditar. Tem uma pessoa aqui fora. Alguém que acompanhou tudo e fez questão de vir pessoalmente. A plateia murmurou. Anita olhou curiosa, ainda com os olhos vermelhos de emoção. Ratinho então anunciou. Com vocês, direto de Brasília, o ministro da Cultura. A plateia explodiu. As cortinas se abriram e, com passos firmes, o ministro entrou no palco. Ele usava um terno simples, mas o olhar era de admiração sincera. Boa noite, Brasil. Boa noite, Larissa. Anita abaixou a cabeça com um sorriso tímido, quase como se ouvisse seu nome verdadeiro pela primeira vez. Eu vim aqui, disse o ministro, em nome do governo federal, em nome de milhares de jovens que não têm acesso à arte, à cultura, à educação, e em nome de todos eles, quero dizer que o governo vai apoiar o projeto Coração de Alumínio. A plateia mais uma vez explodiu. O projeto da Larissa, disse o ministro, vai receber incentivo direto da Lei de Fomento à Cultura e será modelo para outros centros pelo país. O que aconteceu aqui hoje não é só televisão, é transformação social. Anita não conteve as lágrimas. Lucas abraçou forte. Tia Cida levou a mão ao peito. Ratinho se ajoelhou no palco. O ministro então estendeu um documento oficial. Aqui está o termo de intenção assinado. A sua promessa virou política pública. A plateia virou um espetáculo de aplausos. As redes sociais já estavam em colapso. A hashtag Coração de Alumínio liderava os assuntos mais comentados no Brasil e no mundo. Anita pegou o microfone, respirou fundo. Eu nunca imaginei que o palco onde eu ia cantar uma música pop se tornaria o lugar onde eu ia lembrar quem eu sou. Obrigada, Ratinho. Obrigada, Brasil. E obrigada, Tia Cida, por nunca desistir de mim. Ela olhou para a câmera. E se você aí do outro lado sente que se perdeu, volta para sua promessa, para sua origem. Ainda dá tempo. Sempre dá tempo. Ratinho, então, segurou o microfone e encerrou. E com essa mensagem, a gente termina o programa mais emocionante dessa emissora. Hoje, o palco virou altar, a fama virou ponte,
E Larissa virou símbolo de redenção. A câmera se afastou devagar, pegando o estúdio inteiro em pé, aplaudindo. Tia Cida de mãos dadas com Anita. Lucas com um sorriso no rosto e o caderno antigo, agora entre luzes, câmeras e corações reacendidos. Porque às vezes a maior revolução começa com um microfone feito de papel alumínio.